Olá pessoal, vamos abordar aqui a equação de projeto dos trocadores de calor. É a equação de projeto que vai permitir o dimensionamento do equipamento em si. Aqui no caso, nós temos um banco com 3 trocadores de calor. Cada trocador tem uma área de troca térmica e a área total corresponde à soma das áreas individuais dos trocadores. O método de projeto permite determinar qual é a área necessária para que o dado serviço, né, requerido seja realizado. Então, o projeto de um trocador de calor consiste em 2 etapas, basicamente. Primeiro, nós temos que selecionar o modelo do trocador. E aí nós precisamos considerar muitos aspectos, por exemplo, questões de segurança, questões de preservação ambiental, envolvendo riscos de vazamento de produto, por exemplo, condições operacionais do processo, se estão envolvidas altas pressões, altas temperaturas nas correntes de processo que trocam calor. A agressividade quanto à corrosão é um aspecto importante na escolha do modelo. E também a tendência de formação de depósitos, como correntes muito sujas, correntes que podem polimerizar, tendem a formar crostas, o que a gente chama de incrustação. Feito isso, na escolha do equipamento, nós partimos para o dimensionamento, que é a determinação ou a estimativa do tamanho do equipamento necessário para realizar o serviço de troca térmica. Começamos o dimensionamento de um trocador de calor baseando-se em informações do processo pré-estabelecidas. São essas informações que nós podemos chamar de especificações do processo. São especificações básicas das vazões de fluido que devem passar no trocador. Nós temos as vazões das correntes e as temperaturas de entrada e saída de cada uma delas. Com estas informações, dado que o modelo do trocador, o tipo do trocador já foi selecionado na etapa anterior, nós podemos prosseguir para o cálculo da área de troca térmica. Pois bem, a equação base para o dimensionamento do trocador é bastante simples. É uma equação algébrica, pode ser deduzida de várias formas. Uma delas é a integração da lei de Fourier da condução através de uma parede composta, ou através do cálculo da resistência equivalente de qualquer circuito térmico que tenha várias resistências combinadas. É uma equação bastante simples. As variáveis, os termos nessa equação são os seguintes. Q é a taxa de troca térmica que deve ser fornecida pelo trocador de calor, medida em energia por tempo, potência, watts, ou no sistema imperial BTU por hora. Também chamamos essa taxa de transferência de calor de carga térmica do trocador de calor. O U é o coeficiente global de transferência de calor, medido em watt por metro quadrado grau Celsius ou BTU por hora pé quadrado grau Fahrenheit. O coeficiente global U, ele é uma representação da combinação de resistências térmicas que a energia deve enfrentar ao sair do fluido quente para o fluido frio. Normalmente, existem
três resistências térmicas dentro de um trocador em operação, trocador limpo, sendo essas a resistência convectiva do fluido quente, resistência convectiva do fluido frio e entre elas a resistência condutiva da parede do fluido. Há mais duas resistências adicionais que veremos futuramente. O ΔTm é uma diferença de temperatura média que deve representar todas as diferenças de temperatura existentes em cada elemento de área de troca térmica no trocador. Então, imagine aí que nós fragmentamos, dividimos a área de transferência de calor em vários pedaços pequenos, vários quadradinhos pequenos. A diferença de temperatura para cada quadradinho desse, né, de um lado tendo fluido quente e do outro lado tendo fluido frio, corresponde a uma diferença local de temperatura. Essa ΔT média será uma média calculada sobre todas essas diferenças locais, sobre todos esses quadradinhos que são elementos de área de troca térmica. É medida em qualquer unidade de temperatura, grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin, etc. A letra A é a área de troca térmica do trocador de calor, sendo medida em metro quadrado ou pé quadrado. Vamos fazer aqui um exercício, uma prática de aplicação desta equação. É bastante simples, vocês vão ver. Vamos ao enunciado. Determine a área de troca térmica necessária para realizar um serviço de 70.000 BTU por hora entre duas correntes de processo, com temperatura média de 45 graus Fahrenheit e coeficiente global de transferência de calor estimado em 30 BTU por pé quadrado hora grau Fahrenheit. Vamos entender primeiro. Repare que tudo foi dado, valores que são relativamente complicados de se calcular, por exemplo, o coeficiente global já está dado aqui nesse problema. E temos também aqui o ΔTm. A carga térmica Q é fornecida. Resta-nos apenas fazer a aplicação da equação. Então, partindo aqui da equação de projeto, resolvendo para a área de troca térmica, obtemos o seguinte resultado. Área é igual a taxa sobre U vezes a ΔT média. Com os dados fornecidos, substituindo aqui os valores, nós obtemos que a área será 7.000 BTU por hora, dividido por 30 BTU por pé quadrado hora grau Fahrenheit, vezes a ΔT média, que é 45 graus Fahrenheit. Fazendo o cálculo, nós obtemos uma área de troca térmica de aproximadamente 52 pés quadrados. O segundo problema. Nesse aqui, vamos considerar um grampo de troca térmica, um trocador de calor, que possui área efetiva de 85 pés quadrados e é instalado em um processo com diferença de temperatura média de 27 graus Fahrenheit. Qual será a carga térmica possível de ser atendida com esse trocador? É um problema um pouco diferente do anterior, porque nesse caso a área de troca já é fornecida, presumindo-se que o trocador já existe. Então não é um problema de projeto em si, é mais um teste, uma análise de performance, um teste da performance do trocador. Então, nessas condições de processo, qual será a carga térmica, né, que o trocador consegue fornecer, consegue realizar? Partindo aqui da equação de projeto, resta-nos fazer a substituição direta e calcular a taxa de transferência de calor. Então, nós temos a taxa como sendo igual
a ΔTM, 27 graus Fahrenheit, vezes o coeficiente global, 50.000 BTU por hora pé quadrado graus Fahrenheit, vezes a área de troca térmica. Isso nos fornece uma capacidade de troca térmica de 1,1475 vezes 10 a quinta BTU por hora. Essa é a capacidade de troca térmica deste trocador nessas condições. Olá, pessoal. Vamos compreender agora o coeficiente global de transferência de calor. O conceito é muito importante porque permite combinar as várias resistências que podem desempenhar um papel significativo na transferência de calor dentro do equipamento. Então vamos usar aqui essa simples ilustração de um trocador bitubular. Nós temos o tubo externo, nesse corte transversal, temos aqui o tubo interno. O fluido do ânulo vai fluir, vai escoar por essa passagem aqui. O fluido do tubo ou fluido interno vai escoar no interior do tubo interno. Então repare que só para finalidade aqui de nossa análise, que nós temos o fluido quente aqui no ânulo. Então a energia vai sair do fluido quente, a energia térmica, vai ser transmitida para a superfície externa do tubo interno por convecção. Então nós temos aí um coeficiente de transferência de calor por convecção envolvido. Após isso, a energia se difundirá através da parede sólida do tubo interno. Então nós temos aqui transferência de calor por condução. E uma vez que essa energia térmica tem alcançado a superfície interna do tubo interno, ela migrará, será transferida para o fluido frio aqui dentro, através de convecção. Então nós temos aí 3 resistências já identificadas. Fora essas, aí nós precisamos pensar em termos reais. As correntes de processo, na maioria das vezes, criam depósitos, criam sujeira. Tecnicamente a gente chama de incrustação aqui na superfície de troca térmica, tanto a superfície interna do tubo interno como a superfície externa do tubo interno. Então essas crostas, quando elas se formam, vou tentar desenhar aqui, essas crostas elas se tornam uma resistência térmica adicional, além dessas 3 que nós já discutimos. Então, essa resistência térmica adicional é denominada de resistência de incrustação, ou resistência de depósito, se quiser chamar, ou até resistência de sujeira mesmo. Então, por precaução, já que essa resistência existirá quando o trocador entrar em operação, nós já incluímos um valor estimado, tentamos estimar da melhor maneira possível, no projeto. Em suma, nós temos aqui 5 resistências, as 2 convectivas, né, dos fluidos, 2 de incrustação interna e externa, e uma resistência condutiva da parede do tubo. Nessa figura, podemos visualizar de uma forma talvez mais clara essas 5 resistências que estão envolvidas na transferência de calor. Então, veja aqui nosso trocadorzinho. Vamos dar um zoom nesse retângulo aqui, e o que nós vemos agora aqui embaixo, ampliado, é justamente o zoom sobre aquele retângulo. Então repare, aqui está identificado o fluido quente aqui,
Se nós olharmos o nosso retângulozinho aqui, o fluido quente é o fluido interno. É o fluido interno. A parede do tubo e aqui o fluido frio, que nessa ilustração corresponde ao fluido externo. Então, repare, a energia se desloca, é transmitida aqui do fluido quente, vai enfrentar, vai vencer uma resistência convectiva. Aqui essa linha está representando a camada limite, fluidodinâmica e a térmica. Feito isso, vai vencer aqui vai atravessar uma camada de depósito, que é justamente a incrustação, atravessa a parede do tubo, atravessa a camada de incrustação externa, nova resistência convectiva aqui, que é a camada limite do fluido frio, e aí alcança o seu destino, né, que é o de chegada, que é o fluido frio. Fazendo uma analogia com a lei de Ohm, que é a lei dos circuitos elétricos, lei das resistências, a equação de projeto Q igual a UA vezes o ΔT médio, representativo do trocador, né, e do processo, pode ser escrita dessa forma. Então veja, Q igual a ΔT médio sobre 1 dividido por UA. Então reparem, fazendo um comparativo com a lei de Ohm, que é corrente é igual a tensão sobre resistência, existe uma analogia completa. Da seguinte forma, nós temos a corrente, aqui no caso, para o calor, é a taxa de transferência de calor, o que faz sentido, afinal de contas, corrente é taxa de transporte de carga. Então, nós simplesmente estamos trocando a carga elétrica pela energia térmica aqui no caso. Tensão é a força motriz que produz a corrente elétrica. Aqui no nosso caso nós temos um ΔT. O delta de temperatura corresponde justamente à tensão elétrica, a lei de Ohm. E a força motriz que causa a transferência de calor. Sem ΔT ou ΔT nulo, não há transferência de calor. Portanto, a taxa seria nula. E no denominador, nós teríamos, né, na lei de Ohm, nós temos a resistência elétrica e aqui nós temos essa expressão, essa fração aqui, que é 1 sobre UA. Portanto, fazendo analogia com o circuito elétrico, nós concluímos que a resistência equivalente térmica, que corresponde, por analogia, à resistência elétrica, no nosso caso, a resistência equivalente térmica é simplesmente essa conta aqui, esse cálculo, 1 sobre UA. Ocorre que esse produto UA, ele, uma vez estabelecido o processo, nós temos que o processo demanda uma certa taxa de transferência de calor. Já vimos que pode ser chamada de carga térmica. Então, o processo demanda uma certa carga térmica e existe uma certa diferença de temperatura média estabelecida entre os fluidos. Isso significa que esse produto, o A, ele será constante. Claro, né? Por quê? Porque ele será constante? Porque a equação de projeto não é Q igual a UA vezes o ΔT médio. Então, para que o Q fique constante, sendo que o ΔT médio é constante, então o produto UA terá que ser um valor constante. No entanto, aqui nós temos um produto, U vezes A. Isso quer dizer o quê? Mudando a área, o valor da área, o valor do U mudará de maneira a compensar a mudança no valor da área. Em outras palavras, vamos dizer que a área de troca térmica seja maior. Então, em relação a essa área de troca térmica maior, o coeficiente global será menor. Se a área de troca térmica for menor, para compensar, né, em compensação, o coeficiente global calculado para essa área de troca térmica menor será maior. De maneira que quando um aumenta, o outro diminui,
e há uma compensação. Quando um diminui, o outro aumenta e há uma compensação. Por que essa discussão é importante? Porque se nós retornarmos aqui, ó, a nossa representação do trocador, vemos que na situação real, o tubo interno ele vai ter uma certa espessura. Num trocador de baixa pressão, pode ser que essa espessura seja 2 milímetros, 3 milímetros, mas num trocador de alta pressão, pode ser que esse tubo interno aqui ó, tenha 1 polegada de diâmetro, ou até mais. Então, a espessura vai obrigar, que vai gerar, né, duas áreas de troca térmica diferentes. Uma área interna, que é definida pelo DI, ou seja, diâmetro interno do tubo interno, e uma área de troca térmica externa, que é definida pelo DO. E aí vem a pergunta: já que na equação de projeto eu posso calcular um global para cada valor da área, qual das duas áreas eu vou utilizar no projeto? Eu vou utilizar a área interna do tubo interno ou a área externa do tubo interno? Podemos responder essa pergunta analisando em maior profundidade a resistência equivalente. Então, repare, a área lateral do tubo, que é a área que realmente vai ser atravessada pelo fluxo térmico, ela pode ser considerada como a área interna, AI, ou a área externa, AO. Tanto faz, a escolha é arbitrária. Desde que, se eu optar pelo uso da área interna do tubo na equação de projeto, eu vou utilizar um coeficiente global calculado referenciando essa área interna. Se eu utilizar a área externa, eu vou calcular um coeficiente global referenciado a essa área externa. Os valores serão diferentes, de maneira que a resistência equivalente, que já é estabelecida, já é especificada pela taxa de troca térmica e pelo ΔT médio, fique constante. Ok? Essas áreas A e AO são calculadas de modo simples. Né? A área lateral vai ser π, a área interna, né? AI, será π vezes o DI do tubo interno, vezes o comprimento desse tubo. E o AO será π vezes DO, vezes o comprimento desse tubo. As 5 resistências que nós identificamos logo, logo antes, elas podem ser combinadas usando a regra de combinação de resistências em série para circuitos elétricos. Então, nós já sabemos desde bastante tempo, né, vocês já devem saber que num circuito elétrico, as resistências elétricas que estão em série, elas são somadas, de maneira a se calcular a resistência equivalente àquele conjunto de resistências em série. Aqui é a mesma coisa. A resistência equivalente será a soma da resistência interna, que essa aqui é a resistência convectiva, RI, do fluido interno. Aqui é a resistência de sujeira, a resistência de incrustação do lado do fluido interno. Portanto, essa incrustação ela se formou na superfície interna do tubo interno. Aqui nós temos a resistência condutiva da parede do tubo interno. Aqui a resistência de incrustação externa, ou seja, a sujeira que se deposita na superfície externa do tubo interno. E aqui a resistência convectiva externa. Vamos ver agora as resistências de incrustação, como elas são determinadas. Então, a resistência de incrustação, ela vai representar, como eu disse, ela vai corresponder a um fato real que ocorre na operação de trocadores de calor.
Na maioria das vezes, você não vai ter uma corrente de processo limpa e se formarão depósitos sobre a superfície de troca térmica. Uma maneira conveniente e prática de representar essas resistências de incrustação é através do uso de fatores de incrustação. Então, repare que a resistência de incrustação nós denominamos, né, de RFI e RFO. Os fatores de incrustação nós vamos usar a nossa nomenclatura aqui como sendo RDI e RDO. Esses valores são bem interessantes, né? Ou melhor, o conceito, né, a definição do fator de incrustação, ela é interessante, ela simplifica porque o valor do RDI e do RDO não dependem da área de troca térmica. Ou seja, é uma propriedade mais fundamental, é uma característica mais fundamental na análise térmica. Já o RFI e o RFO, eles dependem da área de troca térmica, como a gente pode ver aqui na expressão. Ok? Fisicamente, o fator de incrustação, RDI e RDO, ele pode ser interpretado como algo equivalente ao inverso de um coeficiente de convecção. E isso é facilmente verificado aqui. Se a gente comparar essa resistência de incrustação, RFI é igual a RDI sobre AI. Vocês lembram como é a expressão para uma resistência convectiva? É 1 sobre HA, correto? Então, comparando com essa expressão aqui, ó, o RD sobre A, e comparando com 1 sobre HA, o 1 sobre H corresponde justamente a esse RD, por comparação direta. Então, temos aqui a expressão da resistência de incrustação para o fluido, né, interno e para o fluido externo. Vamos ver agora a resistência condutiva da parede do tubo e as resistências convectivas. Aqui é bastante simples, porque resistência de parede cilíndrica, resistência condutiva de parede cilíndrica é algo que se aprende lá em Fenômenos 2, e a expressão baseada aqui no caso na área interna, ou seja, o cálculo, né, do RK referenciado à área interna do tubo será DI ln de DO sobre DI sobre 2AI vezes K. Como é obtida essa expressão? É bastante simples, porque deriva da fórmula de resistência condutiva de parede cilíndrica, que é ln de DO sobre DI dividido por 2π vezes K vezes o L. Então, se a gente usa a expressão de área AI igual a π DI vezes L, é só resolver para o L e substituir na expressão original de resistência térmica condutiva e aí obter esse resultado. As resistências convectivas dos fluidos, tranquilo, é 1 sobre HA. Então, para o fluido interno, a resistência convectiva será 1 sobre HIAI. E para o fluido externo, a resistência convectiva externa será 1 sobre HOAO. Finalmente, a resistência equivalente será a soma das 5 expressões que nós deduzimos agora há pouco. Então, a resistência equivalente será RDI sobre AI mais 1 sobre HIAI mais DI ln de DO sobre DI dividido por 2AIK mais 1 sobre HOAO mais RDO sobre AO. Uma prática para fixar o conhecimento. Então, vamos analisar o seguinte problema. Determine
a resistência térmica de parede para um tubo de aço carbono com, aqui nós temos a especificação do tubo, com DN de 25 milímetros, que é o diâmetro nominal, escala 40 e 3 metros de comprimento. Ok? Então, temos um tubo e simplesmente é pedida a resistência térmica condutiva na parede desse tubo. Vamos resolver. Aqui no caso, a tabela de diâmetro nominal vai nos fornecer o diâmetro interno e externo real do tubo. Vocês podem encontrar lá no apêndice do livro essa tabela. Então, assim, nós entramos na tabela aqui, na coluna, né, de DN, que foi dado o DN lá, você vai lá, observa, localiza o DN de 25 milímetros e recupera o OD e o ID para a escala 40, que é a escala solicitada. Fazendo isso, nós temos o DI, DO, usando a tabela de propriedade de materiais lá também no apêndice do livro, onde encontramos a condutividade térmica, nós recuperamos a condutividade térmica do aço carbono como sendo 36 watts por metro Kelvin. Eu estou usando aqui o limite inferior. Lá nós temos uma faixa e aqui eu estou pegando o limite inferior porque é a pior condição possível. Quanto menor a condutividade térmica, o projeto, né, fica mais difícil, né, porque quanto maior a resistência de parede, mais área de troca térmica eu terei que incluir no trocador para realizar o serviço. Então, usando a expressão de resistência condutiva de parede, aí nós temos uma aplicação direta de fórmula que vai requerer, né, o cálculo da área interna, e aí nós já temos o diâmetro interno, o comprimento é fornecido no problema, então a área interna do tubo será π vezes 0,0266 vezes 3, que dá um total de 0,251 metros quadrados. Assim, pessoal, fazendo a substituição direta aqui na fórmula, nós temos 0,0266 vezes o Ln de 0,0334 sobre 0,0266, dividido por 2 vezes 0,251 vezes 36. E aí, a resistência térmica é 0,00335 Kelvin por watt, que são as unidades aí de resistência térmica. Problema proposto para vocês treinarem é: qual será o comprimento de um tubo de cobre com especificações DN 25 milímetros, Schedule 40, de modo que tenha a mesma resistência condutiva de parede calculada no problema anterior. Então, repare que aqui está sendo alterado o material, não é mais aço carbono e sim cobre. E aí, pergunta-se qual deve ser o comprimento do tubo para que a resistência térmica seja a mesma obtida lá no tubo de aço carbono. A área de referência para a transferência de calor é escolhida arbitrariamente, visto que se nós escolhermos, se nós escolhermos como referência a área externa, o coeficiente global terá que ser calculado considerando que é a área externa adotada como essa referência para a transferência de calor. Se for escolhido aí, o coeficiente global terá um valor diferente.
não importa, é imaterial essa questão, visto que o produto, o A, deverá ser sempre o mesmo para que o serviço de troca térmica seja atendido, o serviço especificado. Pois bem, essa escolha é arbitrária e ela historicamente foi feita em favor da área externa do trocador. É uma convenção praticamente universal, vamos dizer assim. Então, o coeficiente global ele é calculado, salvo dito o contrário, sempre em relação à área de troca térmica externa. Sendo assim, a nossa equação de projeto será o O vezes AO vezes o ΔT médio. Como essa convenção ela é implícita, vamos dizer assim, não, não se torna necessário ficar a todo momento especificando esse subscrito aqui. O, O, tanto para o global como para a área. E nós simplesmente escrevemos a equação de projeto nesse formato, Q igual a UA ΔTM. Fica-se subentendido, né, obviamente, que essa área aqui, usada no cálculo, será a área externa e o coeficiente global deve ser calculado com equações adequadas que forneçam o valor desse coeficiente referindo-se à área externa do trocador. A condutância térmica global é obtida simplesmente calculando o produto UA. Condutância, pessoal, é o universo da resistência, de qualquer resistência. Se for resistência elétrica, então, digamos, nós temos aqui 1 sobre resistência. Se essa resistência é elétrica, então nós temos a condutância elétrica. Aqui no caso é 1 sobre resistência equivalente térmica. Então, 1 sobre resistência equivalente térmica é uma condutância, é uma medida de condutância térmica. Assim, o A é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Para calcular a condutância, U vezes A, nós simplesmente somamos as várias, né, resistências térmicas envolvidas no trocador de calor e invertemos, tomamos aqui o recíproco. Esse menos 1 está elevado a menos 1, então a expressão aqui ela pode ser escrita como 1 sobre tudo isso aqui, ok? Na escrita fica mais compacto, a maioria das vezes nós colocarmos aqui essa potência menos 1. Então, o A é igual à soma das resistências elevado a menos 1.